Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Hoje o assunto da nossa aula será o reino fungi. Como características gerais do reino fungi, nós podemos citar que eles são organismos eucariontes, portanto eles têm o núcleo organizado, a membrana nuclear. Quanto ao número de células, nós podemos classificá-los em dois grupos. Nós temos alguns fungos que são unicelulares, ou seja, apresentam apenas uma única célula. Como exemplo, a gente pode citar a levedura, ou também chamado de levedo de cerveja. E nós temos os fungos pluricelulares, ou seja, eles têm mais de uma célula, como exemplos, cogumelos e bolores. Nas imagens que eu coloquei, eu trouxe a levedura de cerveja, chamada de Saccharomyces cerevisiae, e uma imagem do cogumelo. Uma questão interessante, pessoal, é que tanto a cerveja quanto o vinho, eles são feitos a partir da fermentação da levedura de cerveja, ou também chamado de levedo. A cerveja é feita a partir da fermentação da cevada, que é um cereal. E o vinho é feito a partir da fermentação da uva. E ambos precisam da ação do fungo levedura de cerveja. E onde vivem os fungos? Gente, a gente vai encontrá-los na água doce, na água salgada, no solo, na matéria orgânica em decomposição, parasitando plantas, animais, o homem. E eles também podem fazer associações com algas e com plantas, com as raízes das plantas. Quando os fungos estão associados às algas, ou seja, grudados às algas, nós chamamos de líquens. Já a associação entre fungos e as raízes das plantas, nós chamamos de micorrizas. Falaremos mais para frente sobre essas associações. Sobre a nutrição dos fungos, nós podemos dizer que todos os fungos são heterótrofos, ou seja, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles apresentam uma digestão extracorporal, ou seja, é uma digestão que ocorre fora do corpo do fungo. Os fungos lançam enzimas que degradam as moléculas orgânicas e depois eles podem absorvê-las. De acordo com a nutrição dos fungos, nós podemos classificá-los em 4 grupos. Existem fungos que são chamados de fungos decompositores ou também chamados de saprófagos, como na imagem de uma laranja em estado de decomposição. Existem também os fungos parasitas, são os fungos que causam doenças. O terceiro grupo dos fungos são os fungos simbiontes, são aqueles que fazem associações com outros organismos. Na imagem, nós vemos um líquen. E o quarto grupo são os fungos predadores, eles se alimentam de um outro ser vivo. Agora nós vamos falar de cada um deles. Os fungos decompositores participam intensamente do processo de decomposição da matéria orgânica. Eles reciclam os elementos químicos que constituem os seres vivos, ou seja, eles fazem com que esses elementos químicos retornem ao solo. Na imagem, a gente pode observar uma melancia sendo decomposta, lembrando que não são apenas os fungos que fazem esse papel tão importante, as bactérias também atuam nesse processo. Os fungos parasitas vivem às custas de outros organismos vivos, prejudicando-os e causando vários tipos de doenças. Na primeira imagem, nós vemos fungos parasitando mosca. Na imagem do meio, nós temos uma infestação de fungos em plantas. E na terceira imagem, nós temos fungos parasitando o ser humano, com a doença chamada de micose. Temos também os fungos simbiontes, que são as associações com outros organismos. E existe um benefício mútuo, ou seja, todos os envolvidos são beneficiados. O primeiro exemplo são as micorrizas. Nas micorrizas, nós temos a associação entre fungos e raízes. O fungo se aproveita da nutrição do vegetal, já que ele faz fotossíntese, e ele libera em contrapartida alguns nutrientes que as plantas aproveitam.
Os líquens são associações entre algas e o fungo. A alga é responsável pela produção de alimento e a realização da fotossíntese, e o fungo garante a sua proteção. Percebam que nos dois exemplos, todos os envolvidos são beneficiados nessa relação. Nós temos também os fungos predadores. As hifas, que nós falaremos em breve, é como se fossem as raízes dos fungos, são esses filamentos mais finos da imagem. Eles conseguem liberar substâncias anestésicas que imobilizam alguns vermes. E depois essas raízes dos fungos vão envolver, vão prender o verme e assim ele vai digerindo. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida por enquanto? Nós teremos um outro momento ainda falando sobre o reino fungi. Falaremos sobre a estrutura dos fungos e também sua reprodução. Por enquanto, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!